Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. Hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, sobre uma iniciativa muito legal, que é o Grupo Portas Abertas. A gente está aqui com o Marcos. Marcos, obrigado por ter aceito o convite. Daqui a pouco a gente vai para o nosso convidado. Mas antes a gente tem alguns recados vitralísticos, né? Eu tô limpando a boca aqui que eu tava comendo pão de queijo, né? Então, tô com medo de ter algum farelo aqui. Mas, pessoal, é o seguinte, como a gente sempre fala aqui, a gente tá sempre em manutenção, sempre evoluindo as coisas. O Marcos é um abençoado, que ele tem paciência de aguentar nós com os cabos aqui hoje e montando as coisas, uma loucura. Mas a gente quer muito melhorar tudo isso, a gente quer evoluir, quer que tudo isso chegue em vocês com uma qualidade cada vez melhor. Enfim, para isso a gente precisa de ajuda, né? E a gente pede para você aí que você nos ajude. Você pode ajudar a gente só compartilhando o Vitral, é claro, se engajando, comentando. A gente tá monetizado agora no YouTube, né? Olha só que chique. A gente já tem lá acho, uns R$3 mais ou menos. Pra tirar. Uns R$10 já bateu. Uns R$10, ó, tamo bem, ó. Uhum. A gente já monetizou, então, mas vocês sabem, com a monetização do YouTube é muito difícil de viver. Então, se você quer ajudar a gente a comprar mais equipamentos, você pode ser um vitralista. O que é o vitralista? É a nossa comunidade de pessoas que apoiam a gente mais de perto, pessoas que contribuem com valor mensalmente e tem algumas vantagens, né? Se as pessoas concorrem a sorteios, elas têm descontos em eventos, tanto meus quanto do Madison, inclusive o Madison vai falar, ele vai fazer alguns eventos aí. Quando sair esse, vai estar rolando ainda? Vai estar rolando, né? Mês todo. Mês todo de novembro, certo? Mês todo de novembro vai estar rolando eventos do Madison, então você tem descontos se você for um vitralista. Então seja um vitralista, com valores a partir de R$15, R$25 e R$40 você pode ser um vitralista e concorrer a tudo isso aí e receber esses benefícios. Outra forma também de se ajudar a gente é indo lá na nossa lista de presentes e escolhendo lá um presentinho e fazendo a compra e mandando esse valor pra gente comprar. Ou a gente compra um cabo, um equipamento, uma fita isolante que a gente tá precisando. Qualquer coisa vai ajudar muito a gente. Então vai lá no link da nossa bio e tá ajuda tudo na a gente. Descrição. Se você gosta de mandar o pessoal ir pra bio, mas tá na descrição aí no episódio do YouTube, no Spotify, no Deezer. Só olhar na descrição do episódio, que os links tá tudo aí também. Vai, bio, enfim, QR Code. E aí lembrou durante a semana, nossa, vou fazer tal coisa, né? Aí pode ir lá na bio. Aí vai na bio, verdade. Vai na descrição, naqueles links que tem dentro do próprio canal do YouTube também, e em qualquer episódio, nos comentários do episódio a gente deixa. Não vai ter desculpa, né? Você não vai ficar perdido, você não vai ter desculpa para não ajudar a gente. Então, e é claro, além disso tudo, se você quiser também fazer uma doação pontual, apoievitral@gmail.com, apoievitral@gmail.com, você consegue fazer um pix pra gente e, enfim, ajudar a gente a continuar levando esses assuntos tão relevantes para cada vez mais pessoas. É isso. Sim. É isso. Você quer falar do seu show de uma vez? Melhor falar de uma vez, hein? Eu vou estar em cartaz durante todo o mês de novembro com o espetáculo Sara Faça as Malas, no Teatro SESI Minas, aqui em Belo Horizonte, nos dias 4, 11, 18 e 25, todos os sábados. 2 sessões por sábado, às 16 e às 19 horas. E é um espetáculo contando a história de Abraão, para todas as idades aí, recomendo você ir com a família toda, e na descrição aí você acha o link para compra dos ingressos e tal, e no final eu falo mais. Isso, e é muito bom, tá? É muito bom, é bom demais, é realmente para todo mundo da família, é isso. Vamos lá? Vamos. E hoje a gente está recebendo o Marcos da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas eu creio que é a maior organização no mundo assim, de apoio à igreja perseguida, que é uma temática que a gente já tem tempo que é trazer aqui no Vitral, né, da Igreja Perseguida. A gente tem uma série de episódios que a gente chama dos campos, né, e aí tem o campus Missão. A gente já trouxe gente de várias organizações missionárias, inclusive da Missão Mundo Muçulmano, né, com o Jonathan. Enfim, então já esbarramos um pouco nessa temática da Igreja Perseguida, da igreja em regiões onde existe um ambiente um pouco mais hostil ao evangelho, e a gente quer aprofundar um pouco mais nessa temática hoje e falar do trabalho que a Missão Portas Abertas tem feito no mundo, né? Enfim, começa se apresentando, por favor, Marcos, e como que você se envolveu com essa missão também. Bom, primeiro eu queria agradecer, Madison, Bruno, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco da Portas Abertas, sobre a igreja perseguida, né, os irmãos nossos espalhados pelo mundo aí que têm sofrido perseguição. Bom, você falou, meu nome é Marcos, sou aqui de Belo Horizonte, sou membro da 8ª Igreja Presbiteriana
E desde muito novo eu já conheci a Portas Abertas através do livro Contrabandista de Deus, que foi escrito pelo irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas, né? E hoje esse livro já é um best-seller, já tem mais de 12 milhões de cópias vendidas no mundo, e me impactou muito a coragem, né, a ousadia que ele tinha, e de ir levar o evangelho, levar as Bíblias para onde quer que ele fosse. E ele falava que não existe portas fechadas, né, por evangelho, e por isso a missão chamando Portas Abertas. Então, me envolvi já desde muito novo e desde o começo do ano trabalhando na Portas Abertas, divulgando o trabalho da missão aqui nas igrejas de Belo Horizonte, região metropolitana e até aí por Minas Gerais também. E você falou que foi desde o início desse ano? Sim. Mas como que foi assim essa iniciativa de você leu o livro, né, descobriu e tal, essa iniciativa de vou me envolver mais ativamente, né, com a missão, como é que foi? Eu sempre participei eu trabalhava em uma outra instituição por 12 anos e durante a pandemia eu saí e sempre com o desejo muito de voltar para essa área. Eu sempre gostei muito disso, eu sinto que é um chamado de Deus para minha vida. E na igreja, sempre envolvido, a gente participava de um grupo de teatro, de mímica e pantomima, que a gente aprendeu com o Ceifa da Jocum, né, o grupo Ceifa que é da Jocum. Viajamos para o Chile para fazer um mês de evangelismo lá. Foram 3 dias de ônibus que a gente foi lá para o Chile. Isso. E aí sempre envolvido no conselho missionário, ajudando conferências missionárias, trabalhando assim nessa parte. E aí nesse começo de ano surgiu o convite para eu ir para Portas Abertas. Um amigo em comum, né, me convidou, passei por um processo de seleção lá junto a Portas Abertas e entrei para poder divulgar essa causa aí por BH e Minas Gerais. Sim. Tá? Mas você trouxe alguns materiais, hein? Inclusive o livro O Contrabandista de Deus está aí na mesa. Eu li esse livro, eu devia ter uns 15 anos de idade e me marcou muito na época, as histórias do irmão André. Eu acho que é interessante começar pela história dele, né? Contar um pouco da história do irmão André e que a história dele está muito entrelaçada com a missão, né? Então conta pra gente um pouco da história do irmão André. Bom, o irmão André é um holandês que na década de 50 ele era um soldado holandês, e aí a Holanda tinha um conflito com a Indonésia. E aí nesse conflito ele foi servir e ele se feriu. E ele ficou na enfermaria. Aí quando ele estava na enfermaria, a enfermeira que estava cuidando dele pegou a mala dele, olhou lá, tinha uma Bíblia e falou com ele, ó, toma essa Bíblia aqui, estava dentro da sua mala, acho que você devia ler. E a mãe dele que colocou essa Bíblia lá. E aí ele falou, eu vou começar a ler, e começou a ler a Bíblia, e Deus começou a tocar no coração dele ali naquele momento, e aí ele entregou a vida para Jesus, e falou, não, eu tenho que levar o evangelho de Jesus para onde eu for. E ele vai para Holanda, volta para Holanda, e aí ele convidado, ele recebe um convite, ele vê uma propaganda sobre o Festival da Juventude Comunista na Polônia. E aí, como era o auge da Guerra Fria, ele falou, vou lá conhecer mais isso de perto. Mas ele já levou algumas Bíblias lá para Polônia. E aí ele ficou muito impressionado como que aqueles jovens dedicavam literalmente a vida, entregavam literalmente a vida por aquela causa ateísta, né? A causa que não cria em Deus. E ele imaginou como que seria esses jovens, né, uma multidão de jovens. Nesse congresso tinha 70 mil jovens. E ele falou como que seria o impacto que a juventude que resolvesse levar o evangelho de Jesus pelo mundo poderia causar no mundo. Então aquilo tocou ele bastante. E aí ele já tinha um contato ali de uma igreja que reunia escondido. E aí ele foi assistir um culto lá, participar de um culto com os irmãos, e ele ficou impressionado que eles não tinham Bíblia, ninguém tinha Bíblia. Ele perguntou, vocês não trazem Bíblia para o culto? Eles responderam, é o sonho que a gente tem, a gente queria trazer Bíblia, mas aqui a gente não pode, aqui não se vende Bíblias, não se comercializa, e você não pode ter a Bíblia. E aí ele entregou as que ele tinha e falou, mas eu vou dar um jeito nisso. Ele era um homem muito ousado, muito corajoso. Ele devia ter mais ou menos que idade? Nessa época aí?
Eu acredito que uns 20 e poucos anos. Era bem jovem. Era bem jovem. E ele era muito ousado, fazia tudo debaixo de muita oração. Nos livros você vê que ele é um homem que orava bastante. Mas apesar dessa ousadia, ele falava que ele tinha medo, sim, e o que ele fazia era perigoso, sim. Mas ele sabia que muito mais perigoso seria se ele não obedecesse o que Deus tinha para a vida dele. E aí ele volta para a Holanda e fala: eu vou levar Bíblias por esses países onde não pode entrar Bíblias. E aí ele ganha um fusquinha de um amigo e começa a arrecadar a Bíblia e enche o fusquinha de Bíblia e vai viajar pelos países da Cortina de Ferro. Aí ele foi Tchecoslováquia, né, Albânia, Polônia, Alemanha Oriental, Rússia, enfim, por vários países, Hungria e tal. Ele conta que numa das viagens, das primeiras viagens, ele chegou na fronteira e ele ficou observando como é que fazia para um carro entrar naquele país. E aí ele observa que tinha alguns policiais, e ele fala assim que tinha um que só ficava encarando a pessoa o tempo todo para ver se ela dava alguma vacilada, entregava alguma coisa. E uns iam conferir documentação e ficavam uns 4 vasculhando os carros. Então tinha inspeção lá que durava horas e horas. Ele falou, com o fusquinha, eles abrindo qualquer porta ali, eles vão ver minhas Bíblias, né? Ele falou, mas eu tenho que entrar com essas Bíblias, eu tenho que levar a palavra de Deus. Aquelas pessoas precisam ter a palavra de Deus. E aí ele fala que ele fez a oração mais ousada da vida dele. Ele falou assim: Jesus, quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor fez muito cego enxergar. Eu te peço que por esse momento o Senhor faça eles não enxergarem as minhas Bíblias, que eu preciso entrar lá. E aí chega a vez dele, mesma coisa, um cara encarando ele, outros na documentação e o povo vasculhando o fusquinha dele. E aí levanta o capô, né? O capô é na frente do fusquinha, mexeram na mala dele, cheio de Bíblias. Ele conta que no carro devia ter mais ou menos umas 100 Bíblias. E aí eles vão olhando, depois de um tempo, né? Eles fecham o carro, entregam a chave para ele e falam, pode passar que não tem nada de errado. E ele entra com as Bíblias. E ele fala que durante todo o ministério dele... Eu lembro de alguma história, assim, de que os caras enxergaram alface, alguma coisa assim, não foi essa? Essa eles não viram, mas já teve também. E assim, os próprios policiais de verem abrir e falar assim, não, mas os legumes vão estragar. Aí chamar a outra turma e falar, põe batedores na frente, e eles achando que estava entrando com legumes, e eles mesmos abrindo. E ele tem a Operação Pérola, se vocês jogarem no Google, Operação Pérola, Portas Abertas. É muito interessante que é uma operação de filme, cara. É uma coisa muito, muito assim, ousada. Foram com navios de madrugada, chegar num porto na China. Se a China hoje é fechada, por exemplo, essa revista aqui fala da China, de monitoramento digital, de rosto, identificação de rosto, cada vez mais. Você não pode ter Bíblia impressa também no celular, tudo bem fiscalizado e bem vigilante na vida. Se a China já é assim hoje, vocês imaginam como ela era fechada na década de 80, que foi essa Operação Pérola. E aí eles levaram 1 milhão de Bíblias, entraram com 1 milhão de Bíblias lá na China. E aí é muito legal, assim, como você vê, e é coisa de Deus mesmo, para poder entrar lá e fazer o que eles fizeram. Então, aí nasceu Portas Abertas, né? Hoje está em mais de 60 países, trabalhando com os irmãos perseguidos aí por diversas formas de perseguição. Esse livro, quando eu li na adolescência, me marcou muito e da ousadia, né? De levar o evangelho, sim, mesmo com toda a utilidade do mover de Deus mesmo. Exatamente. De fazer ações assim incríveis, né? Porque ele quer que aquelas pessoas tenham acesso à palavra, né? Agora, como que disso daí, dessas experiências que o irmão André estava vivendo, ele decide fundar Portas Abertas? Como é que nasce a missão? Bom, a missão vai nascendo daí. Ele não... Assim, eu não vou saber te responder como é que foi especificamente, mas o trabalho foi crescendo, foi aumentando cada vez mais, ele foi influenciando outras pessoas, sim. Algo mais orgânico, assim. Exatamente, né? Tem um livro também muito bom que é Infiltrado por Deus, que é uma outra pessoa que inspirado pelo irmão André, começa a viajar aos países também e
e levar a palavra de Deus para onde não podia ter, né? A Bíblia impressa. Foi o embrião foi realmente levar a Bíblia impressa para esses países onde não poderia ter de jeito nenhum. Em muitos casos eles falam que às vezes tinha uma Bíblia que eles rasgavam a folha, distribuíam para os irmãos levavam para casa, liam lá durante a semana, voltavam, trocavam as Bíblias, trocavam as folhas e assim por diante. E o legal é acreditar o nível da fé mesmo, assim, do poder de Deus na palavra, né? Assim, acreditar que levar a Bíblia ali era o suficiente para que Deus fizesse a obra dele no meio daquele povo, né? A missão foi fundada em 1955. E aqui no Brasil ela já está há 45 anos. Esse ano a gente comemorou 45 anos dela aqui no Brasil. Né? Então, e espalhada aí, igual eu falei, por mais de 60 países. E o irmão André foi falecer há pouco tempo, né? Ano passado. Ano passado, né? Foi ano passado. Ele deu quase 100 anos. Nos últimos, 94 anos, se eu não me engano. Nos últimos anos ele já não viajava mais por causa de questão de saúde, né? E eu imagino, né, vendo a vida dele, como ele era um homem que ele ia mesmo. Ele falava que ele pregava para as pessoas irem pregar o evangelho para os 4 cantos da terra, mas ele era o primeiro a ir, ele era o primeiro a dar o passo. Então, eu imagino que esses últimos tempos tinham sido difícil para a vida dele, né? Porque ele é um homem que está acostumado a viajar, mas enquanto ele pôde, Deus o usou bastante, inspirou muita gente, com certeza. Sim, sim. E você tá com outros materiais aí, qual é o outro livro que você trouxe aí pra gente? Esse aqui, né, o Contrabandista de Deus, deixar para vocês aí. Olha Massa. só, sério. Esse aqui é o Força da Luz, né, a única esperança para o Oriente Médio. Fala sobre os cristãos, sobre a igreja no Oriente Médio, né, pro momento também é do irmão André, né? Sim. E também deixar com vocês aqui, tá bom? Valeu. E aqui são as revistas que a gente, todo mês, a Portas Abertas... A Audiência é a esposa dele, não? Não, escreve com ele. Ah, tá, é um homem. Esses nomes assim, Em não dá pra inglês, saber. mais americanizado. E Elizabeth Sherry. Com John Sherry. Sim, Em inglês é ótimo. É isso, tem escritores que escrevem com ele. Sim, e aí tem as revistas aí também. As revistas, como é que é? É mensal? Sim, a revista é por mês. Quando a pessoa ela pode entrar no site da Portas Abertas, né? E comprar algum produto ou se cadastrar. Pode colocar um valor que ela quiser contribuir mensalmente com a Portas Abertas e ela vai receber a revista na sua casa. A gente fala 3 maneiras que as pessoas podem ajudar. A gente fala que é o ID. Pode interceder, podem doar e podem encorajar. O que é encorajar? Pelo site da Portas Abertas, portasabertas.org.br, existem campanhas que a Portas Abertas faz, onde você pode escrever cartas para irmãos perseguidos em vários países. E essas cartas vão chegar lá, vão ser traduzidas, vão chegar lá e com certeza vão encorajar esses irmãos. Então, você pode fazer isso, que eu acho sensacional essa maneira da sua carta. Às vezes você não vai estar nesse país nunca na sua vida fisicamente, mas com oração você chega lá, doando, sua doação vai chegar lá e encorajando, sua carta vai chegar lá. Então você pode participar ativamente e fortalecer os irmãos da igreja perseguida. Isso é legal, porque é bem pessoal, assim, né? É um contato pessoal com a igreja ao redor do mundo, né? Aliás, a gente sempre fala igreja perseguida, eu também falo, mas não é que a igreja perseguida lá da China, a igreja perseguida da Nigéria, é a igreja, né? Sim, a igreja é uma só no mundo todo. Sim. Então, a gente tem o cabeça, que é Jesus, né? E é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, a gente também é parte da igreja perseguida. Nós somos parte do corpo que hoje não está machucado, não está perseguido, não está pressionado. Graças a Deus, ainda no Brasil, a gente há liberdade para a gente pregar, para gravar um podcast tranquilo, com medo de alguém entrar aqui, prender a gente, as igrejas abertas, para o povo ir nas praças, falar de Jesus, né? A gente ainda tem essa liberdade, glória a Deus por isso, mas parte da nossa igreja, né, dos irmãos da nossa igreja estão sendo perseguidos agora. Sim, sim. E eu estava passeando um pouco pelo site do Portas Abertas e eu vi que vocês trazem um pouco de um contexto histórico, né, que a perseguição à igreja
ela sempre aconteceu, né? Exatamente. Desde os tempos de Jesus, e ela nunca deixou de acontecer, né? A gente, vivendo aqui no Brasil, a gente talvez não tenha a noção do quanto que a igreja é perseguida hoje ainda, Sim. né? Então, eu queria começar também dando esse apanhado histórico, né? De como que se deu a perseguição da igreja ao longo dos tempos, né? O que você poderia nos dizer, assim, desde os primórdios ali da igreja até o Estado ali romano, né? Se converter ali ao cristianismo, né, e ser instituído como religião oficial em toda a Europa, esse tempo todo ali de igreja católica, né, se existiu perseguição nesse tempo também da igreja, aí depois disso, né, já com a reforma, o que teve de perseguição durante o tempo da reforma até os dias de hoje, enfim, eu queria que você trouxesse pra gente esse contexto histórico também, até nos nossos dias. Né? Como você falou, a igreja sempre foi perseguida, né? E a gente diz assim, a igreja, se a gente pode dizer assim, institucionalizada, começou em Atos, né? Vamos dizer. E aí, Pedro e João cometeram um crime, entre aspas, um crime grave, que quando eles chegaram no templo, tinha um aleijado que estava sempre lá, um coxo. E o coxo pede para eles dinheiro, esmola. E eles falam, a gente não tem ouro nem prata. O que a gente tem, isso a gente dá. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí ele é curado e sai anunciando, e aquilo se espalha e chega no Sinédrio. No Sinédrio, o pessoal chama eles para dar satisfação de nome de quem que eles tinham feito aquilo. E a gente sabe que há pouco tempo Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado e subido ao céu. Então eles sabiam em nome de quem. Eles chamaram eles lá. E assim, se você pegar o texto, você vai ver que parece que eles chegam mais no final do dia. E aí, ao invés de eles falarem, ok, vai pra casa de vocês voltam amanhã pra gente bater um papo aí, sabe? E eu falo que com certeza eles iam voltar, porque um dos dois era Pedro. E Pedro não corria, né? Então ele ia estar no outro dia lá. Mas eles jogam eles na cadeia, né? Para eles passarem a noite lá. No outro dia eles são arguídos. E eles falam com intrepidez, né? Falam de Jesus e falam em nome de quem eles estavam falando, com ousadia e tal. E são libertos, são soltos. E aí logo depois a gente vê o primeiro Marte, né? Também em Atos, que é Estevão. Até a Portas Abertas tem um domingo da igreja perseguida, que acontece uma vez por ano, uma semana depois do Pentecostes. Então ano que vem vai ser no final de maio, e aí o domingo da igreja perseguida espalha pelo Brasil inteiro, até na América Latina, para as pessoas orarem especificamente naquele dia pelos irmãos da igreja perseguida, para poder fazer teatro, encenações, né? O contexto do domingo na igreja ser sobre perseguição. E aí vem caminhando, só vem crescendo a perseguição, a perseguição. Muita gente foi jogada, né, no Coliseu, aos leões, muita gente foi morta a fio da espada. A gente sabe que dos apóstolos de Jesus, só João que não foi morto, todos eles foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, degolados. Estevão foi apedrejado. Estevão não era apóstolo, mas ele foi o primeiro mártir da igreja. E aí a perseguição, ela sempre aconteceu e sempre nosso Deus não foi pego de surpresa, né? Ele falou que a gente ia ser perseguido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então ela vem aumentando. Nos últimos anos, a gente tem notado que aumentou bastante. Por exemplo, Portas Abertas tem a lista da perseguição mundial, que ela edita todo ano. E esse ano, são 50 países na lista. Esse ano não tem perseguição moderada. Tem perseguição extrema e severa. Os 50 países, eles se dividem em extrema e severa. Nesses 50 países, calcula-se que mais ou menos 360 milhões de irmãos nossos são perseguidos. Né? E todo ano ela é editada, como eu falei, ela é auditada pelo Instituto Internacional de Perseguição Religiosa, então a fonte é bem fidedigna. É entregue para pessoas daquele país um questionário de 90 perguntas,
que dentro dessas 90 perguntas divide vários itens e que fala ali sobre o contexto da família, de trabalho, de igreja, da comunidade. Então a pessoa vai respondendo ali. Tem uma pontuação de 0 a 100 para a gente determinar, para Portas Abertas determinar qual que é o lugar desses países na lista de perseguição. Eu trouxe aqui também para você. 300 milhões, você falou? 360 milhões. Caramba, olha só. Mais do que o que a gente tem no Brasil. Um para cada um. É quase um Brasil e meio, né? Exatamente, quase 2 Brasis cheios de... E aí, a gente vê, por exemplo, vários tipos de perseguição, como você falou. Lá atrás, outras religiões começaram a perseguir, né? Você falou... jogavam, igual eu falei, no Coliseu, muitos irmãos nossos perderam a vida ali. Hoje tem países que, por exemplo, a Coreia do Norte, que é o primeiro aí, é um país que nenhum tipo de confissão religiosa pode existir. Nenhum. Qual é a religião oficial da Coreia do Norte? Nenhuma. Nenhuma? Tem até um vídeo, se você jogar também no Google, Lista Mundial da Perseguição, pode jogar lá, você vai ver que tem 2 estátuas lá. A estátua, primeiro, é do avô do atual presidente da Coreia do Norte. Depois, a do outro é do filho. Então, às vezes, o pessoal até fala que eles fazem uma analogia meio maluca assim, mas o avô dele seria representando Deus ali, o filho, Jesus, e o Espírito Santo é a ideologia do Estado. Que eles falam assim, o Estado provê tudo para você, até isso. Mas chega a ter uma adoração mesmo a essas imagens, tipo a gente tinha lá no... sei lá, de Nabucodonosor, esses caras que botavam uma estátua deles e queria que as pessoas se curvassem a ela. Eu não sei se é uma adoração religiosa, vamos dizer assim, mas é algo assim, uma veneração, algo meio bem forçado, mas existe sim. Mas eles creem lá na Coreia do Norte na existência de um Deus? Ou não? Não, é um país ateu. Um país ateu, que loucura, né? Eu já li bastante, já pesquisei, muita gente confirma isso, que o bisavô do presidente atual, ele era filho de missionários presbiterianos. E foi ele que implantou o ateísmo no país, na Coreia do Norte. Entendeu? E aí como eu estou falando, tem um estado, tem outros países que a religião, na Índia, por exemplo, o hinduísmo fala Teve até um que eles falaram que até 2019, se eu não me engano, eles iam extinguir qualquer tipo de religião na Índia que não fosse o hinduísmo. A Índia, a gente tem várias religiões lá, né? A gente tem o islamismo, está presente na Índia também, e tem um cristianismo tomesiano, se não me engano, se esse termo. Tô certo? Não sei. Assim, que é um cristianismo que tem lá também, mas só que é uma porcentagem muito pequena, né? Um país que tem 1 bilhão de pessoas tem lá, né? Menos de 1 milhão de cristãos, né? E é uma perseguição até um certo ponto violenta. Então, tem perseguição de Estado, de outras religiões, e tem principalmente do islamismo aí nessa lista. Sim. Por quê? Às vezes a gente fala muito do comunismo e tal. Lá atrás, quando o irmão André viajou na Polônia, o contexto mundial daquela época era o comunismo, né? Auge da Guerra Fria e tudo mais. Mas se você for olhar na lista, hoje 4 países são comunistas. Mas a gente tem cerca de 31 países muçulmanos. Então são os que mais perseguem hoje, são os muçulmanos, inclusive na Nigéria, né, que não é proibido ter igrejas evangélicas lá, você frequentar, não é, mas a violência é extrema, e também por um grupo paramilitar, um grupo radical islâmico chamado Boko Haram. A gente tem, é porque eu confundi aqui que eu ia falar da Colômbia também, que é a 22ª, perto do Brasil, é o país mais tá à frente da lista. E lá é um grupo paramilitar que é as Farc, né? Isso que tá me chamando a atenção aqui, né? Desses países aqui na América Latina, que a gente tem a Colômbia, o México, sim, Cuba e Nicarágua lá no final. Nicarágua, né? Cuba, assim, já era de conhecimento. Agora, o México sim. E Colômbia...
Eu tô surpreso, assim, de encontrar aqui. A Colômbia, eles falam que se você for nas grandes cidades, ok, tranquilo. Mas se você começa a entrar ali para parte da floresta, regiões mais do interior, é onde as Farc, o narcotráfico comanda, existe realmente a violência ali. E no México, eles falam mais das comunidades indígenas do país que perseguem ali também. Entendeu? Então, eu também, quando a primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado do México tá aí também. Colômbia, igual você falou, a gente já imaginava que estaria, né? E Nicarágua foi ano passado que começou a ocorrer uma violência grande lá. E é isso, assim, a maioria hoje na lista são países muçulmanos. E é o que você falou também, que tem violências diferentes, assim, né? Tem violências que são mais estatais, digamos assim, e violências mais culturais também, Exato. né? Que é pessoas, imagino assim, o preconceito mesmo, né? De civis contra civis, assim, né? Sim. Que é aquela coisa mais assim, imagino uma hostilidade de um vizinho, uma coisa, algo tipo assim, né? Exato. Tem países onde não há violência, mas assim, ok, você é cristão, você segue a Jesus, tudo bem. Mas vai ver se você arruma um emprego. Sim. Vai ver se você vai ter direito a comprar a sua casa, os seus filhos estudarem. Eles acabam com a vida da pessoa, tira a pessoa da casa, expulsa e na Coreia, por exemplo, prende as pessoas tipo em campos de concentração, condenados à prisão perpétua, inclusive as crianças da família também. E a gente tem que falar assim que muitas vezes a pessoa não na Coreia do Norte, ninguém liga o microfone e vai falar numa praça do que quiser. É pelo fato da pessoa ter a Bíblia dentro de casa, já não pode. Aí eles falam que eles têm até um jeito até bem cruel de fazer, chegam nas escolas e falam para a criança pequenininha. Você já viu lá na sua casa, você tem um livro pequenininho assim, geralmente depois que sua mãe lê, às vezes ela vai fechar o olho e não fica muito à vista, fica mais escondida. A criança vê, tem sim. Então se você trouxer amanhã esse livro, você vai ganhar um prêmio. E aí quando ela chega lá, o prêmio que ela ganha é ela e a família dela tá presa num campo de concentração e de trabalhos forçados o resto da vida. Você falou de perseguição extrema, perseguição severa. Dentro da severa, seria incluso isso que você falou da perseguição que pode não prender a pessoa, mas tipo, ela não consegue emprego, ela não consegue oportunidades. Sim. Isso está dentro do grupo da severa ou está no nível menor do que esse? Né? Tem extrema, severa e moderada, que a gente, como eu falei com vocês, nesse ano não tem nenhum moderado. Além desses 50, tem mais 26 países onde a Portas Abertas tem observa como é que está sendo o nível de perseguição. E, por exemplo, a Venezuela está lá, está dentro desses 26. Mas... eu fiquei surpreso da Venezuela já não tá aqui. Exato. Olha para você ver, porque tem esse formulário, né, esse questionário, que aí é jogado as notas de 0 a 100. A Coreia do Norte, praticamente, ela gabarita toda, é 100 quase tudo, é impressionante. E impressionante dela continuar crescendo. Eu tô vendo aqui que tem um símbolo de que a perseguição não mudou, perseguição diminuiu, perseguição aumentou, e da Coreia do Norte aumentou. Exato. Tipo, como aumentar ainda mais do que já é lá, né? Eu tava até vendo uma reportagem que, além da religião, por exemplo, o corte de cabelo dos homens tem que ser igualzinho o corte de cabelo do presidente. Eles te dão você não usa a roupa que você quer, você tem a roupa que o Estado te dá. Então, assim, é impressionante, mas tem jeito de aumentar. Infelizmente, em pleno século XXI que a gente está, aumenta, a setinha deles está para cima. E eles só ficaram assim... Perderam um ano para o Afeganistão, que foi quando os Estados Unidos saiu de lá e o Talibã já pegou e começou uma violência muito forte. Mas a Coreia do Norte que se mantém. Então, extrema, e você tinha perguntado, né, o grau de violência, vai nisso. Os 11 primeiros, olha aí para você ver, eles são os países de perseguição mais fortes, são os 11. Tá? E depois, a gente vê, por exemplo, que aí existem os países do norte da África. A maioria desses 11 são do norte da África. Sim. E alguns ali da Oriente Médio, né?
Norte da África é onde a violência é mais extrema. Como eu tinha falado da Nigéria, calcula que mais ou menos 90% dos irmãos mortos ano passado por seguirem a Jesus Cristo vieram da Nigéria. Boko Haram atua com bastante violência lá. Infelizmente, é muita violência. Né? Então, os 11 são de perseguição extrema. Aí é o grau, assim, bem grande mesmo. Mas, dentro desses 50 aí, a violência, o grau de perseguição é muito grande, né? Uhum. Sim, sim. E você falou que a gente tem ali o que basicamente 4 países comunistas, que é um contexto de grande perseguição, que é o que? Cuba? Não. China, Mianmar, Coreia do Norte e Cuba. Isso mesmo. Ah, sim. Rússia, hoje em dia, não entra mais nessas listas? A Rússia, a igreja lá ortodoxa é muito grande, né, muito forte, mas não é esse tipo de perseguição assim que a gente vê, por exemplo, violenta, né? Entendi. E a gente vê na China, ela não entrou. Realmente a lista traz algumas surpresas mesmo, né? A gente observa isso. Eu ia perguntar sobre o trabalho, assim, mais especificamente, né? Sei que é uma questão complexa, né? Mas assim, o que você pode falar do trabalho do Portas Abertas, assim, nesses lugares, assim, como que acontece? Você falou sobre esse contato com missionários, né, mais diretamente e tal, mas o que mais que é feito, assim? Portas Abertas, ela não envia missionários. Ah, sim. Portas Abertas, ela é uma parceira de quem já está lá no campo e principalmente dos irmãos da igreja local, dos irmãos nativos daquele país, né? Então, Portas Abertas, ela entra... Depois do questionário, ela vai para esses países, ela ouve o que os irmãos têm a dizer, analisa o contexto para poder saber como que ela pode atuar, como que ela pode trabalhar lá. Então, ela é o suporte mesmo para algumas organizações, a Portas Abertas já ajudou. Então, a gente tem vários tipos de ajuda que pode dar, como eu falei. Pessoas às vezes não têm trabalho, então a gente tem que suprir a necessidade de alimentação, estão doentes de remédio, alguns na iminência de ser presos e mortos, de sair daquele país e levar eles para um outro país para ficar durante um tempo ou praticamente o resto da vida longe daquele país, porque se eles voltam para o país deles de origem, eles serão presos certamente, né? Com apoio jurídico, muitos irmãos nossos estão sendo julgados, infelizmente, às vezes com muitas mentiras que são colocadas, né? Então a Portas Abertas entra com apoio jurídico também, que é muito importante. E como eu falei, cada lugar tem trabalho, por exemplo, eu não posso falar onde, mas tipo com futebol, com música, tem casa de refugiados, né, de gente que saiu de um país para ir para o outro. Então é um leque bastante grande de ajuda, né? Você imagina que são 50 países, cada cultura de um jeito, cada lugar de um jeito. Infelizmente, a perseguição pode desencadear vários tipos de necessidades do contexto ali. Então, Portas Abertas não tem assim, a gente trabalha desse jeito. Depende do local, de ouvir o povo para saber como é que a gente pode entrar da melhor maneira e apoiar os irmãos. Como que funciona assim, a relação política disso, né? Qual que é o olhar da ONU, por exemplo, para essa questão da perseguição? A ONU, né, e outras organizações não religiosas têm alguma contribuição para o enfrentamento da perseguição religiosa, né, e cristã, ou simplesmente fazem algum tipo de vista grossa a isso? Assim, essas informações a gente não vê praticamente na mídia, ninguém fala isso. Assim, eu não ligo em algum canal de televisão e tem uma matéria especial sobre a igreja perseguida. Por exemplo, quando teve esse caso na Índia, que o governo falou que ia extirpar mesmo, eliminar qualquer tipo de outra confissão religiosa no país, Portas Abertas foi uma das entidades que entraram com um processo para que isso não acontecesse. E graças a Deus não aconteceu. Ainda você pode ter outra religião lá,
Mas assim, Portas Abertas atuou dessa maneira, legalmente, judicialmente, com um processo para que isso não acontecesse. Mas a gente sabe que, não só no contexto de perseguição religiosa, de muitos outros contextos, que às vezes a Organização das Nações Unidas, às vezes, não faz uma vista grossa para as coisas, entendeu? Até porque tem gente aí que você sabe, como é a Coreia do Norte, que cutucar lá é bem complicado, né? Então é algo bem delicado e bem melindroso, tem hora também. O que funciona mesmo, assim, sem o evangeliquez, é a gente orar mesmo, orar e muito pelos irmãos. A oração fortalece muito os nossos irmãos. A oração faz a gente chegar lá no campo de concentração, lá na jaula, que muitos são jogados dentro de jaulas, por exemplo, com mínimo de higiene, não tem nada disso. Como, por exemplo, gente já foi presa em containers e ficou 38 meses em containers. Tem uma irmã que chama Ellen Barrani, pode colocar no YouTube. Eu estou falando aqui porque tem muitos vídeos bacanas para pessoas verem. Ellen Barrani. Tem uma série que chama Faces da Perseguição. E aí ela era uma cantora cristã na Eritreia. Quando entra a perseguição na Eritreia, eles falam com ela, você vai ter que parar de cantar. Ela fala, não vou parar. E aí ela é presa dentro de um container, apanha muito lá, toma muito soco na cabeça e tal. Ela fala que quando eles chegaram para prendê-la, e já tinha um tempinho que a perseguição tinha entrado, então não podia ter Bíblia, ela sabia. Eles falam assim, cadê sua Bíblia? Ela fala, não tenho Bíblia. Aí eles batem. Aí eles falam, cadê sua Bíblia? Não tenho Bíblia. Aí ela fala assim, minha Bíblia está na minha cabeça, está na minha mente. Aí ela fala que ela apanhou bastante na cabeça ali, foi presa. Ela viu gente que ficou cego, gente que perdeu, assim, de tanto apanhar, não sabia a data de nascimento mais. E aí ela fica ali por aquele tempo. E aí um dia um dos comandantes chama ela e fala assim que ia dar um presente para ela. Se ela prometesse que ela não ia falar de Jesus para ninguém, ela nem precisava se converter de volta, não. Ela podia continuar cristã, mas ela tinha que ficar calada. Ela falou, não, mas eu não vou ficar calada. Então vocês não vão me soltar, não vão me dar esse presente, porque eu não aceito isso. E ela apanha de novo, até chegar praticamente em estado de coma vegetativo. Aí eles tiram ela do container, levam ela para um hospital, porque eles não queriam que ela morresse na cadeia para não ter uma má repercussão. E aí Deus faz um milagre na vida dela, porque ela estava praticamente morta. E hoje ela mora em outro país. Ela fala que o sonho da vida dela é voltar para a Eritreia para falar de Jesus para o povo dela. Mas ela sabe que se ela botar o pé na Eritreia, ela vai ser presa novamente. A realidade é que a gente precisa de milagres mesmo, né? Exatamente. São lugares onde Deus... E assim, a gente está dando... parece que a gente fica dando más notícias, né? Não, cara. Se você... Entra no portal da portasabertas.org.br, entra no nosso Instagram, tem muita notícia boa. Como o apóstolo Paulo, né? Muita gente que era perseguidor virou perseguido. Gente que está ali com esses irmãos presos, os carcereiros, os policiais, que são tocados de uma maneira sobrenatural por ver a fé dessas pessoas, que debaixo de toda e qualquer circunstância, ali apanhando, privação de comida, filhos desaparecendo, infelizmente acontece isso, marido sendo morto, esposas abusadas e tal, a pessoa não nega Jesus. E aí muita gente se converte, sabe? A gente vê que Deus tem agido assim e feito milagres também em pessoas que a gente imaginava que jamais poderiam se converter, se render aos pés de Jesus. Sim, sim. É aquela fé que é como a semente que precisa morrer para que haja algo mais, que nasça algo maior, né? Exatamente. As pessoas realmente estão morrendo, literalmente, né? Sim. Realmente muito louco. E aí, portas abertas. O que é a ação das portas abertas, assim, em relação a isso? Mas o que a gente, como igreja aqui no Brasil, pode se envolver? Sim. Foi o que eu falei, do ID, né? A gente usou essa palavra ID que combinou certinho. É porque um dos papéis que é legal é a conscientização também, Exatamente. Né?
Sim, porque muita gente às vezes nem sabe essa realidade. Como o Madison mesmo falou, e ficou impressionado de países que a gente imaginava que não estão na lista, e países que a gente imaginava que estaria, não estão. Agora, o que, para minha vida, por exemplo, desde que eu entrei e comecei a ler, incomoda bastante, sabe? Essa liberdade que a gente tem no Brasil, o que a gente tem feito? Será que a igreja tem mesmo aproveitado essa oportunidade que a gente tem aqui? Né? Algumas pessoas falam assim que o sonho da vida delas era ter a liberdade que a gente tem no Brasil. Eles falam assim, não é possível que vocês não vão para as praças falar, anunciar de Jesus, falar, quem me dera eu tivesse isso aqui. E é só eu voltar um pouquinho, interessante que os pedidos de oração que chegam na Portas Abertas, praticamente nenhum deles é para que a perseguição acabe. Eles sabem que a perseguição é bíblica. Jesus falou que a gente ia ser odiado pelas nações, que a gente ia ser perseguido. Eles falam para a gente orar por eles, para que eles, mesmo debaixo de toda e qualquer circunstância, eles não neguem a Jesus, eles não abandonem a sua fé. Então isso assim, toca bastante, isso é muito, me comove bastante. Então é o ID, primeiro interceder. Quem está assistindo a gente, desde o mais novinho até o mais velho, pode orar. Pode começar hoje mesmo a orar pela igreja perseguida. Como eu falei, a sua oração vai fazer você chegar lá, Deus tocar em pessoas que estão do outro lado do mundo sofrendo. Então, oração é muito importante, a gente precisa muito das orações. E não só pelos irmãos perseguidos. É difícil isso, eu confesso por mim que é difícil, mas orar pelos perseguidores também, pelo quem nos persegue. Isso é mandamento, a gente deve fazer isso. Segundo, doando. Comprando qualquer livro que você vê aqui, um bottom da Portas Abertas, uma camiseta igual essa aqui que eu tô, enfim, você vai receber 1 ano da revista na sua casa, você vai preencher seus dados e vai receber a revista para ver os pedidos de oração e também as bênçãos que Deus tem feito. E aí, encorajando o que eu falei, entra no site que geralmente agora, por exemplo, final de ano, época de final de ano, vai ter a campanha de encorajamento. Você pode escrever carta para os irmãos de vários países para poder encorajá-los a permanecer firme em Jesus. E assim, é isso, né? Que a gente assim entenda que Jesus está às portas, quanto mais a perseguição aumenta, é um sinal da volta de Jesus. A igreja, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce, mais ela se fortalece, porque o dono da igreja é Jesus Cristo. E que a gente possa, assim, a igreja do Brasil possa se envolver de uma maneira, assim, mesmo profunda, né? De impactar esses irmãos, de ir, quem sabe também, ir lá passar um tempo, ou fazer um trabalho missionário, ou viver nesses países. Eu sei que é perigoso, né? Não é fácil a gente correr esse risco, é difícil, mas a gente está aberto ao que Deus tem para as nossas vidas e para poder estar junto desses nossos irmãos aí de vários tipos, de várias maneiras que a gente pode fazer. Sim, sim. E você disse que a gente entra no site do Portas Abertas, a gente vê alguns bons testemunhos, algumas histórias. Sim. Você tem alguma história assim que você acha legal de contar? De, poxa, tem essa história boa, tem essa boa notícia aqui, tal país, tal lugar, tal pessoa. A que eu mais gosto, eu sou, assim, é essa que eu falei da Ellen Barrani. Você pode até ter um livro dela, chama Canção da Esperança, muito bonita. Ela já esteve aqui no Brasil, já esteve aqui em Belo Horizonte já. E é assim, ela era uma mulher famosa, ela tinha uma boa condição social, ela tinha um certo status. E aí, quando entra a perseguição, mas ela já era crente, quando ela entra a perseguição, ela não nega Jesus ao ponto de perder tudo e morar dentro de um container. Um container, eu imagino na África, o calor que é dentro de um container, sem ventilação, apanhando, sofrendo, recebendo assim estímulos para que ela abandonasse a fé, para que ela voltasse até aquela vida dela. Ela não retrocede. Ela mora hoje em outro país, está longe da família dela, está com saudade de casa. Bastava ela falar, ok, eu não vou falar mais de Jesus. E ela ia voltar para o país dela. Mas ela não abre mão disso, a fé que ela tem em Jesus, mesmo ela podendo ter tudo de volta que ela tinha.
e ela continua firme em Jesus. Sabe, isso para mim é assim, é tocante, é impressionante. Ela abrir mão de tudo mesmo, entregar literalmente a vida dela para Jesus e que Deus faça com ela o que ele bem entendeu, o que ele quiser para a vida dela. Assim, é muito... Tem um testemunho dela muito bacana, são 25 minutos. Eu encorajo vocês a verem. Pode jogar Faces da Perseguição, pode pôr Ellen Barrani. Sim, vamos deixar o link aí na descrição também. Vou ver se eu consigo achar, senão você me manda o link. A gente bota aí na descrição também, pessoal. Sim, eu queria só ler esses números aqui, né? Tem alguns números aqui. Lista Mundial da Perseguição, que é 2022. Cristãos mortos por razões relacionadas à fé. 5.898. Igrejas e outros prédios cristãos atacados. 5.110 cristãos detidos sem julgamentos, presos e condenados. 6.175 cristãos sequestrados. 3.829. São números assustadores, né? A gente fica impressionado, porque pra gente aqui a liberdade é tão boa, né? É tão normal. E você faz, cara, só porque eu tenho uma Bíblia, só porque eu falo, ok, eu não sigo o Deus que você criou, eu sigo a Jesus Cristo, eu vou ter que ser preso por isso. Esse é o crime que eles cometem, é falar que seguem a Jesus. E aí muita gente perde casa, perde emprego, perde família, é expulso da comunidade que tá. Aqui, ó, essa revista aqui, da Fé sob Vigilância da China, que foi do mês de setembro, um irmão nosso, ele fala que ele foi contar pro pai dele sobre a fé de Jesus. Foi o pai dele que expulsou ele de casa e entregou ele pra polícia. Imagina uma coisa dessa, você contar uma coisa pro seu pai e seu pai te entregar pra polícia. E algo assim, nenhum crime que ele cometeu. Ele apenas falou da fé dele em Jesus. E ele foi preso por causa disso. Né? E nem imagino o que é isso, assim, o que esse irmão tem passado. Né? E que Deus abençoe a vida dele. Não deve ser fácil. Né? A gente vê muitos casos de gente que abandonou, teve que sair do seu país para não ser preso, para não ser morto. E continua dedicando sua vida para Jesus, né? Isso é muito tocante, isso é muito forte. Graças a Deus. Sim. Agora que eu vi a camisa aí, a camisa é o Fusca do irmão André. Fusca. Aqui fala assim, você pode ir para onde quiser, se for para servir. Nossa, legal. É o Fusquinha que ele... Que massa. Esse ano teve aí. É bem icônico esse Fusca no livro, né? Esse ano foi dos 45 anos, e aí, quando muita gente fez o Jeep, muita igreja colocou no pátio ou no salão da igreja um Fusquinha. Legal. E colocavam Bíblia, as pessoas tiraram, foi muito, muito legal. Ele, assim, uma curiosidade, ele é contemporâneo da Corrie ten Boom, lembra? Uma holandesa também, que escreveu o livro O Refúgio Secreto, que ela escondia os judeus durante a guerra. Sim. E aí ela também depois foi presa, eu não vou dar o spoiler não, mas é um livro muito bom, também de dois holandeses, né, tanto ela quanto ele, que não mediram esforço para servir a Jesus e ajudar os irmãos. Sim. Assim, a gente já pode emendar aí com Fofoca Reversa? Sim, vamos lá. A gente tem um quadro aqui no Vitral que a gente chama de Fofoca Reversa, que a ideia é falar bem, né? Pelas costas. E aí a gente pode indicar aí livros, materiais, né, vídeos, coisa boa, indicar canais, coisa boa. Pessoas, né? Você já fez algumas indicações aí. Sim. Tem um vídeo que você indicou repete o nome, por favor. Chama Ellen Barrani, mas é uma série que chama Faces da Perseguição. Joga lá, Faces da Perseguição, Portas Abertas. Tem vários testemunhos muito, muito legais, muito tocantes. Legal, vamos botar ele na descrição. Vamos indicar esses livros que estão aqui na mesa. Inclusive, vão ser sorteados para os nossos vitralistas aí também, para nossa comunidade, em breve. Então, se você é vitralista, em breve vai participar de sorteio. Mas aí fica a dica também, né? Como adquirir esses livros? Acha ele na Amazon também ou somente através da Portas Abertas? Não, no site da Portas Abertas, portasabertas.org.br, tem os produtos lá. Tem o Contrabandista de Deus, tem Força da Luz, tem Infiltrado por Deus, que também entrava, também é testemunho de gente que entrava com Bíblia escondida. Sim. Canção da Esperança, da Ellen Barrani, que ficou presa no container.
Tem A Fé Perigosa de Jó, que é um outro livro muito interessante. Tem um que eu só vou falar o nome para gerar curiosidade, não vou explicar o que é para vocês verem. Chama Insanidade de Deus. Olha só. Esse é forte, igual de lá. Então, e aí tem as camisetas, tem essa aqui, tem uma que é muito bonita também, que tem a cruz escrita esperança e esperança em várias línguas. Tem as canecas. Enfim, tem muita... Comprando os nossos produtos, né, os produtos da Portas Abertas, você vai estar contribuindo com os irmãos da Igreja Perseguida. Sim, sim. E você falou também do DIP. Eu até tinha esquecido de mencionar isso. Eu já participei do DIP algumas vezes, né? Já até atuei algumas vezes no DIP, assim, interpretando coreano, outras coisas. E tem como as igrejas se inscreverem para participar também. Ele explica um pouco sobre isso também, como trazer o DIP na sua igreja. Vai ter o lançamento do DIP agora em novembro. Ele é só ano que vem, mas a gente já lança ele com antecedência. Pode jogar lá no site, colocar DIP 2024. Pode ser a partir do dia... DIP, né? DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Pode ser a partir do dia 6 de novembro, que vai ser o lançamento. Aí o pessoal entra no portal, coloca lá DIP 2024, e aí tem material para crianças. Aliás, também, Portas Abertas lançou uma parte lá do site que é para kids, para crianças, mostrando para elas na linguagem delas, do jeitinho delas, né? Muito, muito lúdico, para as crianças crescerem já com essa mentalidade, sabendo que tem que orar por irmãos perseguidos, que nem em todo lugar é como no Brasil. Então, só um parêntese aqui, mas é muito legal participar do Domingo da Igreja Perseguida. As pessoas fazem, como eu falei, teatro, feira de comidas típicas, enfeita as igrejas com as bandeiras. Então tem informação, a igreja tem mapa da perseguição para imprimir, material para imprimir. Então é só entrar lá. E aí tem um outro também, que aí acabou agora em setembro, então ano que vem tem, que chama Shockwave. Shockwave é um movimento de oração para jovens. Claro que todo mundo pode orar, mas é para também despertar nos jovens essa causa da igreja perseguida. Então, esse ano foi pela Ásia Central. Foi ali para orar pelos países ali, os terminados em tão lá, né? Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, vários desses países. Foi o tema de oração para a Ásia Central. Então, os jovens, eles podem ir para a praça. Daqui de Belo Horizonte, eu acho muito interessante onde eles se reúnem, que eles vão sempre orar uma vez por mês, aos sábados, na Praça da Liberdade. Porque eles falam, o nome é liberdade, a gente está agradecendo a Deus pela liberdade que a gente tem de poder orar nessa praça aqui no centro de Belo Horizonte, que muita gente queria ter essa liberdade e não tem. Como é que acha esse grupo aí que você falou? Eles têm um Instagram? Shockwave, é isso? Shockwave é um movimento nacional da Portas Abertas. Mas se você digitar no Instagram, é @mg.voluntários Portas Abertas. Sim. Aí a galera que reúne aqui, que vai com a gente para ajudar também nos stands, que reúne para orar. Então, procura lá que você será muito bem-vindo lá. A Leidmar, o Gustavo que comandam lá, que organizam todo mundo. Que massa. Tá? Mais fofocas reversas aí? Você tem alguma coisa, mano? Eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, lembrei do Amado Timóteo, né? Que é o álbum do Marco Teles. Enquanto você falava aí sobre essa questão de gente que abre mão mesmo, né? Abre mão do conforto, abre mão dos próprios benefícios e etc. E a gente vive os nossos dilemas aqui, né? Em um país livre, assim, que são dilemas, às vezes, de qual o lugar mais confortável que a gente vai estar, né? Assim, de qual privilégio que a gente vai escolher. Mas Deus chama a gente para lugares muito mais... relevantes, significativos, de muito mais serviço, né? E esse álbum sempre me lembra disso, assim, um álbum que me pega muito, porque é exatamente essa ideia de, assim, você vai seguir um caminho diferente, porque você foi chamado por Deus para servir mesmo, assim. Então é um álbum que me impacta muito, Amado Timóteo, do Marco Teles. Eu falo que a gente, às vezes, cresce com isso também, e muitos irmãos ainda têm, a gente achar que missionário bom é aquele que passa fome, que sofre e tudo mais. E assim,
não é que é pra gente também se colocar, achar que a igreja brasileira é menos cristã, porque a gente tem essa liberdade e tal. É só pra gente ter a consciência, né, que graças a Deus a gente tem isso, e o que a gente tem feito com isso? Sim. Sabe? Pra isso não levar a gente pra um comodismo, pelo contrário, pra gente anunciar onde a gente estiver, falar de Jesus pra onde a gente estiver, influenciar cada vez mais enquanto é tempo. Né? E eu falo que é assim, desafiador para mim, eu falo, né? Eu, Marcos, é orar pelos perseguidores, né? Eu confesso aqui, então a gente tem vontade de ir lá e quebrar o pescoço deles, mas Jesus falou, e aí esse é tratamento também, não é fácil. Você imagina muita gente que perde a esposa, que perde um pai, que perde um filho, eles oram por aqueles perseguidores. Sim. Muitos deles falam que a gente perdoa. Não é fácil, né? Com certeza é muito difícil, mas, como eu falo, lá em Apocalipse tem o spoiler, né? Do fim dos tempos, que quando a gente vai estar diante do trono, fala que vão estar todos, de toda tribo, povo, língua e nação. Então, em cada país desses aí, a gente sabe que tem irmãos nossos que a gente vai abraçar um dia lá no céu, né? E eu tenho certeza que, como igual eu falei, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, muita gente lá no céu a gente vai conhecer que perseguia os irmãos, mas um dia se renderam a Jesus também. Eu vou indicar também, tem uma música da banda Purples, eu não sei como é que fala. Porque é puro e simples, eles juntaram as duas palavras, mas virou uma palavra em inglês, né? De roxo, Purples, né? Mas é Purples. Mas tem uma música deles que chama Igreja, que é deles com o Projeto Sola, falando disso, da gente ter a consciência de que a igreja é uma só no mundo, que se um membro está sofrendo em alguma parte, a igreja toda está sofrendo, né? Não é a igreja perseguida e a igreja livre, né? É uma igreja só. É uma igreja. Então, ouvir essa música, né? Essa música sempre me emociona quando escuto, de pensar na realidade da igreja e a ação de Deus através da igreja, e nós fazemos parte disso, né? E é interessante, assim, né? Você vai em outros lugares de contexto cultural, tudo muito diferente do seu, né? Tipo, irmãos nossos que eu já conheci aqui, egípcio, e eu começo a conversar com um cara e já vejo ali, cara, é meu irmão, né? O cara veio de um contexto completamente diferente do meu e é meu irmão, né? Que a gente estaria unido por sermos o corpo de Cristo. E essa música nos remete bastante a isso, então fica a dica. Eu tava olhando aqui o álbum que você falou, depois eu vou pesquisar. Poxa, muito bom. Vocês desculpa, eu já entrei na hora pra salvar, senão eu esqueço. Sim, legal, e você que não quer esquecer também, tá na descrição. Sim, e eu vou fechar também indicando novamente meu espetáculo Sara Faça as Malas, de um crente que foi perseguido também, né? Verdade. História de Abraão. Passou sufoco. Cada lugar que ele passava era um sufoco diferente, né? Então ele foi perseguido lá, né? Pensar lá, Faraó, né? Nos contextos do Egito, teve perseguição ali pro pai ali do povo de Israel, né? Teve depois em Gerar também ali. Enfim, por onde Abraão passou, ele não foi bem recebido, assim, né? Então, teve uma perseguição ali desde o início, assim, né? E se teve alguém cumprir o ID, né? Sim. Uma coisa que é muito interessante que a gente fala na Portas Abertas, assim, que um dia eu tava lá e o diretor falou e eu fui atentar para isso. Você abrir quando Estevão é apedrejado, e a gente sempre ouve falar assim que Jesus está sentado à direita de Deus, ele está sentado à destra de Deus, ele está sentado sobre um alto e sublime trono, enfim. Tá. E ali quando Estevão ele começa a ser apedrejado, ele olha para o céu, ele tem uma visão. E aí ele fala que ele está vendo Jesus de pé. De pé, sim. Cara, isso é muito forte. Parece que Jesus, assim, eu não sei se me perdoe se eu estou falando alguma, mas assim, eu entendo até Jesus ali com uma maneira de honrar, né, de respeito, isso toca muito. O primeiro mártir ali, alguém que está sendo apedrejado, morto, por anunciar o evangelho, por anunciar Jesus Cristo, né, isso aí é muito forte, muito tocante. Amém, amém. E fechando o convite aí, eu vou estar em cartaz com esse espetáculo, Sara Faça as Malas, durante todo o mês de novembro, aos sábados, no Teatro de Bolso do SESI Minas,
2 sessões por sábado, às 16 às 19. É uma comédia, né? Então, assim, a gente vê ali toda a história de Abraão, de quando Deus os chama até o quase sacrifício de Isaac, mas de uma forma leve, divertida ali, como uma comédia. E também bastante evangelística, né? Então, leve pessoas não crentes ali para ver essa peça também. Uma coisa que eu tenho comentado, aqui em BH, essa foi a única peça de pessoas daqui de BH, uma peça cristã apresentada no teatro profissional esse ano. Que legal. A gente não teve, que legal não, eu achei que legal que teve, que legal que teve, pelo menos que ele tá falando. Não, mas eu queria que tivesse muitas. Mas você sabe por quê? Eu achei legal, assim, parabéns, é isso mesmo. É a primeira de muitas, cara. Sim. E porque muitas vezes a gente, desculpa, já tô te cortando de novo, você tá vivendo, você saiu da igreja, das 4 paredes da igreja, e tá indo anunciar Jesus aí. Às vezes a gente precisa dessa ousadia, de sair, ir ao teatro, apresentar e sair de dentro de casa, e anunciar aí o evangelho para onde o povo tá indo. É um dos espaços menos ocupados pelos cristãos. A gente gravou com o Marcos Almeida, né? E eles estavam falando de ter shows de música cristã no teatro, que ele foi um dos primeiros, né? Que crente não vai no teatro, então ele tinha medo a galera tinha medo de fazer um show de música no teatro. Só que ainda continua sendo. Mas você lembra que ele falou sobre isso? Ele falou, acho que é o Rodolfo ele que falou sobre isso. Ele falou assim: ué, mas o crente não vai no teatro. Engraçado, eu fui no show do Djavan, tava todo mundo lá. Tava metade da igreja lá. Sim, da igreja lá, tudo bem, né? Sim, agora pra teatro mesmo, assim, né? Não só do espaço, mas uma apresentação teatral ali no espaço do teatro. É raro. Aí que ainda é mais raro ainda, assim, né? A gente tem, assim, talvez a companhia Nissi, que se despontou, assim, no Brasil. Uhum. E fora eles, a gente tem, assim, uns 2, 3 grupos no Brasil que estão um pouco ativos, né? Mas tudo São Paulo, Rio, eu conheço um do Espírito Santo. Agora, de BH, a gente tem vários grupos também, tem algumas igrejas que têm trabalhos com teatro incríveis, só que só ficam na igreja, apresentando na igreja. Fazer um culto apresentando na igreja. Isso aí. Não vão pro teatro apresentar, entendeu? Então, eu oro e sonho que a gente consiga, assim... Cara, se você quiser ir no fim de semana assistir uma peça de uma equipe cristã apresentando ali, não precisa ser uma história bíblica, né? Pode ser qualquer outra peça, mas que tenha ali um mínimo de valor cristão ali, né? Que legal que você rompeu essa barreira e foi, é isso aí. Criar uma cena, né? Tô começando a criar uma cena, assim. Então, assim, esse episódio sai... Dia 2. 2 de novembro? É. Ah, tá. Sim, então, mas termina o seu... Então eu tenho Sim. Então eu tenho um aviso, mas é isso, galera. Conto com o apoio de vocês também. Me divulguem aí. A gente está começando esse mês aí, a temporada, todos os sábados do mês. Então compartilhem aí os materiais para você comprar um ingresso, o link do meu Instagram, tudo aí tá na descrição. Então pegue lá o banner da peça, mande para algumas pessoas, convide, divulgue. E assim, se mobilize. Você faz teatro? Cara, ano que vem eu quero ter uma peça sua no teatro também, entendeu? Não sabe como fazer, chama o Madison que ele te ajuda. Te dá as dicas de como Exatamente. Fazer. E quais são os horários, mano? Todos os sábados às 16 e às 19. Vão ter 2 sessões todos os sábados. Isso, 16 e 19. Ó, é o seguinte, então, você vai separar aí, sei lá, você vai ir com a sua família 3 sábados, os últimos 3 sábados, tá bom? Mas no primeiro sábado você vai... O sarau é dia 11. Dia 11. É o segundo, né? Segundo? Que então, eu vou apresentar no sábado, dia 4, dia 11, 18 e 25. Aí, ó, beleza. Então, no segundo sábado, você vai separar para ir um evento de música, que é o evento do Cena à Vista, tá? A gente tá fechando o lugar, então vou deixar na descrição aí, quando sair esse episódio, tá na descrição o lugar, o link da bio para você comprar, o link na nossa bio, né, lá no Cena à Vista, mas também aqui na descrição para você comprar o ingresso. O Cena à Vista, para você que não sabe, é um coletivo de artistas cristãos que produzem música também para além da igreja, para além desse momento de culto e etc. Mas enfim, gente que está produzindo lá samba, está produzindo MPB, rock, tem de tudo, e a gente se junta para a gente fomentar essa cena de arte em Minas Gerais. Enfim, se Deus quiser, em breve, ao redor do mundo. Enfim, por aí. Gente, é isso. Mais algum recado? É isso. É isso, Marcos. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu só queria deixar os contatos a Portas Abertas. Sim. O Instagram é Portas Abertas Brasil. O site é portasabertas.org.br. Tem um canal do YouTube também, Missão Portas Abertas. Se você quiser receber Portas Abertas na sua igreja aqui em Belo Horizonte,
pode entrar em contato. Eu irei, com o maior prazer, falar mais um pouquinho sobre a igreja perseguida, sobre a missão Portas Abertas. Meu contato é 31 99 521 0617. Tem Instagram, tem WhatsApp. E como aqui vai ao ar dia 2 de novembro, né? De 2 a 5 de novembro, a gente vai ter a Leila Samar aqui em Belo Horizonte. Aí você entra lá no Instagram para você ver a programação. De quinta a domingo ela estará em várias igrejas aqui. Portas Abertas Brasil. Portas Abertas. Portas Abertas Brasil vai ter a programação aqui em Belo Horizonte, de onde ela vai estar de 2 a 5 de novembro. Ela é gerente de comunicação da Portas Abertas no Oriente Médio e no Norte da África. Tá? E assim, ela não pode aparecer o rosto dela, né? Então, é uma cristã. Ela não é cristã perseguida, mas ela é alguém que está de contato direto com esses irmãos. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção e vai te desafiar muito e impactar o seu coração para orar pelos irmãos da igreja perseguida. Beleza? Certo. Eu que agradeço. Legal. Muito obrigado aí a oportunidade. Tamo junto, fechamos. Fechou? É isso. Muito obrigado. Pessoal, Tchauzinho valeu. Pra câmera ali no Tchauzinho meio. pra aquela câmera ali. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Até mais. Tchau, tchau.